Eu sei que eu sempre falo, essa é uma das coisas mais idiotas que eu construí. Geralmente eu tô sendo honesto, porque realmente parece que eu tenho como meta na vida só construir coisas cadencialmente cada vez mais desnecessárias. Mas, dessa vez, essa tem que estar no top 3, cara, na boa, tem que estar no top 3. Porque geralmente as coisas que eu construo são inúteis e idiotas, porque elas são grandes demais, a proporção tá toda errada, completamente não funcionais. Mas essa, literalmente, não depende do quão forte você é, porque literalmente é impossível de segurar ela sem você furar a mão. Se isso não tá no top 3, eu não sei o que tá. Sabe quando você não conhece uma pessoa, só que você tem a sensação que se vocês tivessem a oportunidade de ficar preso numa aula de geografia juntos, vocês ficariam melhores amigos em meia hora e já iam estar falando: quer fazer karatê na garagem? Sim! Qual o seu dinossauro favorito? Velociraptor! E aí vocês iam já ter virado o melhor amigo na hora. É assim que eu me sinto com o Kentaro Miura, que era o cara que criou o Berserk, que infelizmente faleceu, e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo por não ser um japonês, não morar no Japão e ele não saber que eu existo, mas tirando isso, eu tenho certeza que a gente seria muito amigo. Porque ele criou a Dragon Slayer, que eu acho que, assim, para a maioria das pessoas que só conhecem um pouco de cultura nerd, essa já é a imagem que elas têm na cabeça de a espada estúpida, gigante demais que não seria usável. E eu construí ela, você consegue ver o vídeo lá, tipo, mais ou menos 1 ano atrás. Cara, parece que o Kentaro Miura falou: o quê? Você acha que aquela espada é o mais estúpido que dá pra fazer? Hold my beer, eu vou mostrar o que é estúpido. Aí ele fez uma espada que, assim, eu sei que perto das outras que eu conheço ela parece pequena, mas ela não é pequena. Ela é maior do que a Rebellion que eu construí, do Devil May Cry. Ela ainda é gigante. É que eu construo tanta coisa estupidamente gigante que ela não parece tão grande. Mas o problema de verdade dela é esse cabo com espinhos que você não consegue segurar sem furar a mão. E literalmente isso é o que acontece quando o Guts pega ela, né? Se você for usar, você tem que se sacrificar. E aí você enfinca a sua mão e ativa o poder dela, e tem esse negócio todo de rosas. E ela é meio 3D, assim, sabe? Isso é uma coisa que pra thumbnail dá dó, porque só dá pra tirar foto dela de lado, mas em 3D ela tem igualmente detalhes, porque ela sai um pouco para cada lado. E ela ainda tem as pérolas na ponta. Assim, o design dela é muito idiota e maneiro, quinta série, tudo que eu amo. Então eu decidi fazer, obviamente da maneira pedreira pobre que a gente gosta. Então é tudo papel Paraná, EVA, cano de PVC e um sonho. Então fica aí que eu vou ensinar vocês como que eu fiz isso aí. E vamos... E vamos à luta para continuar. Ver se eu acho uma espada mais idiota ainda para conseguir construir. Porque eu acho que uma que literalmente segurar pela lâmina é a maneira mais eficaz de usar, tem que estar no top 3 das coisas que eu já fiz. Então, galera, vamos lá. Eu vou usar o mesmo esquema que eu sempre uso nessas espadas que eu tento fazer de maneira mais barata, que é aquele esquema de fazer o esqueleto de papel Paraná e revestir com fita e depois com fita metálica, né? Como eu já fiz isso em todos os últimos vídeos, eu vou dar uma acelerada aqui, eu vou fazer essa parte rapidinho, mas se você quiser ver com mais detalhes essa parte toda de envelopar de fita, passar fita cromada depois e tal, com mais detalhes, assiste algum dos outros últimos vídeos aí, que eles são todos iguais e eu não quero fazer vocês ficarem perdendo muito tempo revendo a mesma coisa várias vezes, né? Mas é basicamente isso, eu só desenhei o formato algumas vezes. Eu acho que eu fiz 4 camadas da do meio, e aí uma fininha de cada lado, mais o EVA que ainda vai ter de cada lado, ele acaba ficando com várias camadas, ele acaba ficando bem firme. Antes de passar a fita, eu dei aquele esqueminha do lag do defeito que tem na vida real, que Deus ainda não fez o patch, de que se você colocar Super Bonder no papel Paraná ele vira Adamantium.
Então a ponta da espada, essas quininhas todas aí, eu coloquei uma camadinha de Super Bonder. E aí ele vira adamantium, ajuda mais ainda a ficar firme. Aí eu só envelopei com a fita cromada, tentando o máximo possível evitar de ter dobrinhas e tal. Mas como a gente vai sujar a espada depois e tal, não precisa ficar 100% perfeito, que dá sempre pra disfarçar, né? E ainda dá pra fazer um furinho com estilete, esvaziar as bolinhas. Então tem várias formas de depois deixar mais lisinho ainda. Aí eu vou fazer o cabo com cano de PVC. E aí eu esquentei o cano, esmaguei para ele encaixar perfeitamente na espada. E eu fiz o cano subir até um pouco na lâmina para dar mais estrutura ainda. E você vê que dentro da lâmina eu coloquei algum daqueles palitinhos grossos de churrasco, só para ela ter um pouco mais de estrutura ainda, pelo menos nessa base, e ela ter mais firmeza ainda, porque como eu não, essa espada ela tem que ser mais fina, ela não é uma daquelas pedreiras gigantes que dá para ter o cano até o final dela. Decidi fazer ela mais fininha, com várias camadas de papel paraná, e eu imaginei que ela ia, se eu entupisse de cola em várias camadas, ela ia ficar firme, e ela acabou ficando bem firme, sim, ela não tá torta, não tá molenga. Aí para fazer a guarda, eu só fui esculpindo de EVA. Essa é sem dúvida nenhuma a parte que deu mais trabalho, porque como é uma forma orgânica, ia para parecer tipo uns cabos de espinho de rosa, e tipo, não é um formato mecânico, né? É um formato bem orgânico, né? Então eu tive que ir esculpindo aos poucos e lixando e cortando de pouco em pouco. Aí sempre que eu queria que ela mantivesse o formato curvo assim, eu esquentava com a pistola de calor, segurava no formato, esperava esfriar, aí o EVA fica tortinho desse jeito forever. Você só tem que tomar cuidado que enquanto você não selar ele, se você esquentar de novo, ele estica de volta. Então você tem que manter ele curvado sem esquentar no meio tempo. E aí eu só coloquei os detalhezinhos no topo e na parte de baixo do pommel lá no cabo. E sem dúvida nenhuma, o que mais me gastou tempo nessa espada inteira, eu acho que assim, metade do tempo da construção dessa espada inteira foi para fazer os espinhos que precisa ter na guarda. E todas as vezes que eu fazia, eu pensava, nossa, eu fiz demais. E nunca era o suficiente. Eu tive que fazer umas 3 baterias de esculpir espinhos, e depois ainda tem que esquentar um por um para eles se manterem mais durinhos e selar e poder pintar. Então aqui, a parte que eu estou mostrando para vocês, ela está acelerado 800%, e essa é uma das 3 baterias que eu tive que fazer. Eu fiz uma, eu achei que era o suficiente, aí eu fiz mais, aí eu achei que era o suficiente, eu tive que fazer mais de novo. E chegou a fazer bolha na minha mão da tesoura. Mas valeu a pena. Como são espinhos de rosa, eles não precisam ser perfeitamente lisinhos e simétricos. Eu acho inclusive que eles serem um pouquinho diferentes um do outro deixa até mais orgânico o negócio. Mas é isso. Essa é sem dúvida nenhuma a parte que deu mais trabalho. Não é difícil, só dá trabalho. E não é uma coisa que você pode fazer no piloto automático, porque é a tesoura na sua mão, bem perto do seu dedo, então você tem que ficar prestando atenção o tempo inteiro, não dá nem pra desligar o cérebro e ficar assistindo alguma coisa, porque senão você se machuca, né? E lembrando, galera, machucados sempre acontecem quando você tá fazendo coisas que você tá confortável, porque é quando a gente para de ter medo e desconcentra que a gente faz merda, então cuidado aí sempre, hein? Aí eu pintei tudo de preto, e dei uma selada, né, para o EVA conseguir segurar o acabamento que eu quero dar, e pintei as partes de vermelho. Você vê que eu tinha feito essa parte de baixo toda vermelha no começo, porque tem umas artes que são assim, né, umas artes de jogo e tal, e uns bonecos, mas aí quando eu fui ver umas artes oficiais do Kentaro Miura, eu vi que só a pérolazinha era vermelha e no topo era vermelho, que essa parte de baixo era só de metal igual o resto. Então eu repintei de preto depois, corrigi. E agora vem a parte mais legal, que é passar a pasta metálica. Mas essa espada é para ser meio antiga, meio velha, desgastada. Ela não é tipo, pelo menos a parte do cabo e dos espinhos, né? Ela não é um cromado limpinho, ela é meio suja, né? Então eu tô fazendo um dry brush, que é quando você seca a maioria do pincel e só passa ele de leve, que é só para ele passar essa ideia de metálico desigual, de metal batido antigo.
E aí eu vou passar mais uma camada só na pontinha dos espinhos e nas quinas, tipo na pontinha das guardas, para ficar mais afiado, porque eu quero que essas partes pareçam mais afiadas e que machuca. Aí, depois que secou a pasta metálica, você vê que eu misturei um pouco de preto com marrom para fazer uma camada meio de sujeira e ferrugem, e eu tô dando mais uma passada por cima de toda essa parte para dar uma envelhecida no metal e ele ficar mais sujo. Agora vamos fazer a mesma coisa na lâmina para deixar ela mais 3D e esconder um pouco essas marcas de cola e tal, e fazer que parecer que ela tem tipo um Ramon, que é quando ela tem aquela parte que é mais afiada. Então eu tô passando o nanquim, você vê que eu passo ele só no encontro entre as camadas, e aí eu puxo o pano sempre na direção do fio. Desse jeito cria essas linhas que parece que ela é afiada e ao mesmo tempo dá uma envelhecida. Porque se ela é só toda cromada, limpinha, lisinha, você vê a diferença, né? Que de um lado pro outro. O lugar onde eu já alisei as linhazinhas de defeito, já estourei as bolinhas de ar, já envelheci pro que tá cru ainda, né? Faz toda a diferença. Nessas props, galera, eu sempre falo isso e a galera nunca leva a sério. Não importa você ter uma escultura boa se você não capricha no acabamento. É por isso que você vê tanto cara que compra uma impressora 3D, ele tem um modelo 3D lá perfeito, que ele não tem que fazer nada além de apertar e imprimir, e o cara ainda assim consegue fazer o negócio parecer uma merda, porque o cara não sabe fazer o acabamento final, e aí não adianta nada ele ter uma escultura foda pra trabalhar. O meu caso é o contrário, eu tenho os materiais zoados pra construir, só que eu tento caprichar na pintura, que é pra mostrar pra vocês que sem dinheiro dá pra fazer coisa legal sem ter que comprar uma impressora 3D de 20 mil reais. Aqui você vê que eu passei a cola branca só nas partes vermelhas, né? Porque se eu passasse nas metálicas ia quebrar, ela ia tirar o brilho metálico do que eu fiquei pintando à mão, né? Então eu coloquei só nas partes vermelhas pra parecer tipo uma joia, um rubi, sei lá o que era pra ser. E aí deu uma leve envelhecidinha na lâmina também, você vê que ela tem alguns tons de marrom e de preto, só para envelhecer, mas sempre longe da bordinha, porque a bordinha onde seria a lâmina afiada, eu queria que continuasse o mais brilhante possível. E também reforcei as quininhas de cada espinho e da ponta da guarda para parecer mais afiado. E eu quero que dê a sensação realmente que pegar nela vai machucar sua mão, sabe? Então, você vê que os espinhos que estão na guarda, eles são menos pontudos que os que estão mais para cima, porque é para não furar tanto a minha mão, assim, mas eu também não arredondei tanto que perde a graça. E o resultado final ficou assim, ó, você vê que, tipo assim, dá para segurar ela se você segurar que nem um recém-nascido pega purê com o dedo com a mão toda cagada. E, assim... Não é muito prático, mas eu imagino que se você não tivesse problemas de enfincar a mão no espinho, ela seria uma espada boa, tá? Se você for o Wolverine, que dá pra regenerar toda vez que usa, é um bom jeito de ter uma espada que mais ninguém pode usar. Mas, como eu falei, a maneira mais eficaz realmente de usar essa espada é se você só segurar ela pela lâmina e usar todos esses espinhos como se fosse um porrete e usar como se fosse tipo uma Morning Star, assim, uma massa. E eu acho que isso ia ser uma arma mais eficaz. Mas você vê que mesmo segurando pela ponta, assim, o esquema de fazer só com o papel paraná, ela tá firme, tá de boa. Você fazendo um acabamentinho bonitinho, ela aguenta de boa. E é isso, galera. Lembrando que ela vai estar à venda lá no meu Instagram, se você quiser comenta lá. E interage aí com o vídeo, por favor. Tenta comentar qualquer merda aí, só pro YouTube parar de flopar meus vídeos e eu poder construir mais coisas. E é nóis, valeu por assistir até aqui.